Meu irmão gravou secretamente nosso jantar em família e postou na internet. No vídeo, minha mãe me chamou de fracasso que deu sorte, enquanto todos riam. Eu pago as contas dela há anos. Então parei e o que aconteceu depois destruiu a família. Tenho 32 anos e nunca pensei que acabaria sendo aquele cara. O que sustenta toda a família enquanto me chamam de um fracasso pelas costas ou, no meu caso, na minha cara. Meu nome é Luke e, se você me dissesse alguns anos atrás que eu seria o vilão da história da minha própria família, eu teria rido. Mas agora, depois do que aconteceu naquele jantar e do que meu irmão fez com aquela gravação, eu nem sei mais como chamá-los. Durante a maior parte da minha vida adulta, eu fui o sortudo. Foi isso que minha mãe sempre dizia. Luke teve sorte. Não, Luke trabalhou duro nem Luke sacrificou por essa família. Apenas sorte. Eu construí minha própria pequena empresa de tecnologia aos 20 e poucos anos. Não era glamuroso, mas pagava as contas. As contas deles também. Quando meu pai morreu, há 6 anos, as finanças da minha mãe eram um desastre. Ela nunca havia administrado nada sozinha antes, e a casa estava à beira do despejo. Eu entrei, paguei a hipoteca, cobri as contas de serviços, até paguei o carro novo dela porque, como ela dizia, o carro antigo a fazia parecer pobre. Meu irmão mais novo, Evan, tinha 24 anos na época, ainda se encontrando. Esse era o desculpão favorito da minha mãe por ele. Ele pulava de emprego em emprego. Segurança, entregador, fotógrafo, criador de conteúdo, que basicamente significava postar vlogs pela metade no TikTok e chamar aquilo de negócio. Eu paguei um pouco do aluguel dele por um tempo também, só para evitar que ele voltasse a morar com a minha mãe. Eu não queria que ela usasse aquilo como outra arma de culpa. Eu ficava dizendo a mim mesmo que estava tudo bem, que é isso que família faz. Você cuida um do outro. Você não deixa orgulho ou ressentimento atrapalharem. Mas aos poucos, comecei a perceber que família significava algo bem diferente para eles do que para mim. Todo jantar em família seguia o mesmo padrão. Minha mãe falava sobre como ela tinha dificuldades como mãe solteira. Evan intervinha falando sobre seus novos projetos. E eu só ouvia em silêncio, torcendo para que a noite passasse sem drama. Mas não importava o que acontecesse em algum ponto, minha mãe sempre trazia algo do meu passado. Como eu larguei a faculdade para montar minha empresa. Como eu mal me sustentava. Como eu só tinha sobrevivido porque alguns investidores tiveram pena de mim. Sempre dito com aquela risadinha falsa, a mesma que me dava arrepios. O último jantar deveria ser diferente. Era um domingo, e eu vinha direto de uma reunião, ainda com roupas de trabalho. Minha mãe havia me convidado para o que chamou de uma noite de família casual. Ela tinha feito sua lasanha famosa, e Evan também estava lá, filmando algo no celular como sempre. Eu não prestei muita atenção. Ele sempre gravava trechos para seu conteúdo. A noite começou normal. Comemos, fizemos conversa fiada. Minha mãe contou sobre o filho da Carol, que havia acabado de ganhar promoção no emprego de verdade. Eu sorri e acenei, fingindo não sentir a indireta. Depois ela perguntou sobre meu negócio, mas não de forma carinhosa. Então, Luke, disse ela, cortando a comida com aquele movimento lento e deliberado que sempre fazia antes de soltar uma ofensa. Você ainda faz essa coisa de computador? Sim, mãe, respondi forçando um sorriso. Está indo muito bem. Assinamos 2 clientes novos este mês. Ela fez um sonzinho de aprovação. Bem, acho que isso é bom. Você realmente teve sorte com tudo isso, hein? Quem diria que você daria certo depois de... Evan bufou, lembrando que ele havia largado a faculdade. Minha mãe riu alto e cortante. Exatamente. Ah, Luke, você era um desastre naquela época. Eu ri baixinho, tentando manter a paz. Já estava acostumado com aquelas farpas. Mas algo no jeito como Evan deixou o celular, apoiado no balcão, chamou minha atenção. Não estava apenas deitado ali. Estava angulado em direção à mesa. Você está gravando? Perguntei. Evan sorriu de lado. Relaxa, mano. É pro meu vlog. Só um bastidor de família. A galera adora esse tipo de coisa. Talvez não poste, disse eu seco. Nem todo mundo quer estar nos seus vídeos. Ele deu de ombros, fingindo não me ouvir. Minha mãe já estava servindo mais vinho. Ah, vai, Luke, não seja tão careta, disse ela. Você sempre age como se estivesse acima de tudo. Deixa ele se divertir. A palavra careta doeu mais do que deveria. Era a mesma que ela usava quando eu tentava traçar limites, quando era criança e pedia para ela não zombar do meu gaguejar,
quando adolescente e implorava para que ela não me chamasse de meu acidente na frente de convidados. Aprendi cedo que, naquela família, pôr limites me tornava o problema. Então eu fiquei em silêncio. Terminei a comida e fiquei observando enquanto riam e conversavam como se estivesse tudo bem. Mas no fim daquela semana, recebi uma ligação de um dos meus funcionários, perguntando se eu havia visto um vídeo circulando no TikTok. Um vídeo onde minha mãe me chamava de fracasso, enquanto meu irmão filmava e ria. Juro que meu coração parou. Ele já tinha 500 mil de visualizações. A legenda dizia: ponto de vista. Seu jantar em família se transforma em uma zoação. Meu nome não estava no título, mas dava para me ouvir com clareza no vídeo. Dá para ouvir ela dizendo: Luke sempre achou que era melhor que todo mundo. Ele não é um gênio. Ele só teve sorte. Um fracasso sortudo. E então, a câmera panoramizou para o meu rosto. Eu sentado, sorrindo de forma constrangida, tentando não reagir enquanto todos riam. Os comentários eram brutais. Alguns brincavam que eu parecia o adotado. Outros diziam que dava pra ver quem era o bode expiatório da família. Alguns me defenderam dizendo que aquilo era cruel, mas a maioria tratou como comédia. Lembro de ficar no meu escritório apenas olhando para a tela. Não consegui sentir raiva no começo. Senti um vazio profundo, como se meu peito estivesse cheio de estática. Liguei para o Evan e ele atendeu com aquele tom falso e amistoso que sempre usava quando queria algo. E aí, mano, viu o vídeo? Está bombando. Tira isso do ar, pedi. Relaxa, cara, respondeu ele. É só uma brincadeira. Te dá exposição também. Exposição? Evan, é a minha família. É a minha mãe me chamando de fracasso na frente de milhares de pessoas. Você acha isso engraçado? Ele riu. A galera adorou. É só conteúdo. Eu desliguei. Naquela noite, dirigi até a casa da minha mãe. Ela abriu a porta como se nada tivesse acontecido, usando seu hobby e segurando uma taça de vinho. Luke, que surpresa, disse ela. Viu o vídeo que o Evan me mostrou? Ele é tão talentoso, não é? Eu disse que ele deveria ser cineasta. Mãe, você me chamou de fracasso na câmera. Falei. Você tem noção de como isso é humilhante? Ela suspirou dramaticamente, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Ah, para de ser sensível. Foi uma brincadeira. Você é bem-sucedido, não é? As pessoas sabem que não é sério. Esse não é o ponto. Bem, o que você quer que eu faça? Pedir desculpas? Todo mundo já viu. Foi aí que senti a mudança. Aquele afundamento lento. Eu havia passado anos financiando pessoas que nem sequer se envergonhavam. Olhei ao redor da sala dela. O sofá novo que eu paguei, a TV que comprei, a placa pendurada escrito "Família é para sempre" sobre a lareira. E falei baixo. Você sabia o quanto eu paguei por esta casa, mãe? Ela franziu o senho. Do que você está falando? As contas, o carro, tudo que eu tenho pago por anos, disse eu. Ela pareceu irritada, não culpada. Bem, você ganha bem. Você pode pagar. Eu ri. Um riso que não soou correto. Porque eu tive sorte, não é? Foi isso que você disse. Ivan apareceu descendo as escadas, ainda segurando o celular, sorrindo de lado. Ainda está bravo pelo vídeo? Disse ele. Cara, relaxa, você está em alta. Algo em mim estourou, mas não de maneira barulhenta ou dramática. Foi uma explosão silenciosa, definitiva. Eu não gritei, nem discuti. Apenas concordei. Certo, disse eu calmamente. Se é assim que vocês me veem, então está bem. Saí sem dizer mais nada. Na manhã seguinte, parei todos os pagamentos automáticos vinculados à conta da minha mãe. Hipoteca, contas, seguro do carro, tudo. Achei que se eles achavam que eu só tinha sorte, talvez fosse hora de eles verem como é a vida sem a minha sorte. A princípio pensei que notariam de imediato, mas não notaram. E isso tornou tudo ainda pior e muito mais revelador. Quando as contas começaram a se acumular, eles não ligaram para perguntar o que havia acontecido. Ligaram para me culpar. E isso foi apenas o começo. A primeira ligação veio 2 semanas depois. Eu estava em uma reunião quando meu telefone vibrou com o nome mãe na tela. Normalmente eu atendia de imediato, mas dessa vez hesitei. Talvez já soubesse o que viria. Quando a reunião terminou, retornei a ligação. A voz dela estava afiada, irritada. Luke, aconteceu alguma coisa com a conta? Minha conta de luz estourou. Estão ameaçando cortar. Eu me recostei na cadeira. Sim, eu parei de pagar. Houve um silêncio e então uma risada baixa, incrédula. O que você quer dizer com parou? Perguntou ela. Quero dizer que não vou mais pagar suas contas, mãe. Você não pode decidir isso assim.
Eu dependo desse dinheiro. Eu dependi de você uma vez também, disse eu baixinho. E você zombou de mim na frente de todo mundo. Ela ofegou como se eu tivesse dado um tapa. Ah, pelo amor de Deus, Luke, você ainda está chorando por isso? Foi uma brincadeira. Todo mundo riu. Você precisa parar de ser tão dramático. Não estou sendo dramático. Estou apenas cansado. Minha voz mudou para doce, o tipo de tom que ela usava quando queria algo. Querida, não faça isso. Você sabe que eu não quis magoar. Ela pisou no freio. Você sempre me deve isso, disse ela com irritação. Depois de tudo que eu fiz por você, é assim que me retribui? Eu te criei e me sacrifiquei tanto. Eu preparei uma resposta, porque a verdade era que ela não tinha se sacrificado tanto assim. Meu pai trabalhava em 2 empregos enquanto ela fazia finais de semana de spa com as amigas. Quando ele morreu, descobri que ele estava atrasado na hipoteca há meses, porque minha mãe estava usando o dinheiro para reformar a cozinha. Mas eu não disse nada. Só falei, você vai se virar. Ela desligou na minha cara. Algumas horas depois, recebi um texto do Evan. Mãe disse que você está sendo um babaca. Qual o seu problema? Respondi que ele estava me expondo e que aquilo era humilhante. Ele respondeu com desprezo. Você está levando tudo a sério demais. As views estão caindo, relaxa. Eu não respondi. Mas isso estava longe de acabar. 2 dias depois, minha mãe ligou chorando. Desligaram a internet. É humilhante. Fiquei em silêncio. Ela então acionou a carta que sabia que me atingiria. Eu contei para Carol o que você fez e ela disse que você mudou. Você costumava ser tão doce. Carol era a amiga dela, aquela que ela comparava comigo. Eu finalmente disse o que pensava. O filho da Carol provavelmente não posta vídeos se expondo. Ela desligou novamente. Na semana seguinte houve um momento de silêncio até que acordei com uma notificação. Outro vídeo do canal do Evan. Meu estômago afundou antes mesmo de abrir. O título dizia: Quando seu irmão para de pagar as contas, com um emoji de risada. Cliquei. Lá estava minha mãe sentada no escuro, acenando com uma lanterna dramaticamente. É assim que acontece quando seu filho ingrato, disse ela para a câmera, acha que é melhor que a família. Você deveria se envergonhar. Evan ria atrás da câmera. Luke, se você está assistindo, você deveria ter vergonha. Quem abandona a mãe na escuridão? O vídeo não ficou apenas online. Ficou por toda parte. Pessoas começaram a comentar coisas como: cara, sua família é hilária. E Luke só é real de mentirinha. O pau de bater da família. Eu senti uma mistura de humilhação e descrença tão intensa que não consegui trabalhar com normalidade. Não contei aos meus colegas sobre o primeiro vídeo e agora tudo aquilo. Liguei para Evan e ele não atendeu. Mandei mensagem: tira o vídeo do ar agora. Ele respondeu: relaxa, mãe, disse que está tudo bem. Toma jeito. Os recados de voz começaram a se acumular. Longas mensagens da minha mãe que oscilavam entre chantagem emocional e insultos diretos. Luke, não entendo o que houve com você. Está tentando me punir? Seu pai ficaria decepcionado. Evan e eu achamos que você gastou tempo demais com gente rica. Talvez tenham te lavado o cérebro. Cada palavra era uma torção da faca. Eu havia feito tudo por anos e agora era o vilão. Depois veio o grupo de família no WhatsApp, raramente usado, mas Evan o reativou. Pessoal, a mãe está em apuros desde que o Luke parou de pagar. Vamos ajudar? Instantaneamente, tios, tias e primos começaram a comentar baseados na versão da minha mãe. Uau, que frio! Ele não ajuda a mãe? Ninguém perguntou o seu lado. Não houve ninguém perguntando o meu lado. Aquela noite eu fiquei no meu apartamento rolando pelas mensagens e tive a sensação de algo quebrando dentro de mim. Um tipo de ruptura que não cura, que faz você enxergar as pessoas diferente para sempre. Então teve um texto da minha prima Sarah, uma das poucas pessoas da família com quem eu realmente me dava bem. Vi os vídeos, escreveu ela. Você não merece isso. Só queria dizer que eu entendo. Foi algo pequeno, mas significou mais do que ela poderia imaginar. Ainda assim, o estrago estava feito. Minha reputação, minha paz, o que eu era para a família, tudo picotado por alguns vídeos de humor. Minha mãe não parou. Uma semana depois, ela ligou com um tom estranho, quase ensaiado. Luke, eu estive pensando. Não podemos deixar isso continuar. Você vai nos deixar sem casa. Você não quer que isso fique na sua consciência, quer? Mãe, você tem opções, respondi. Vende o carro, corta gastos. Você vai ficar bem. Ela bufou.
Você não entende como é difícil pra mim. As pessoas me reconhecem como sua mãe. Elas esperam que eu viva de um jeito. Como vai ficar se eu tiver que me mudar? E aí eu entendi. Nunca foi sobre necessidade. Era sobre imagem. A casa, o carro, o vinho, as roupas, troféus que provavam que o filho sortudo dela estava bem. De repente, não era a perda material que a assustava. Era perder a narrativa. Não analise psicologicamente, Luke, ela disse quando eu a confrontei. Você não é melhor do que eu. Não disse que sou, respondi. Ela então soltou. Você me deve, Luke. Você não estaria onde está sem mim. Eu te dei a vida. O mínimo que você poderia fazer é retribuir. Eu não soube o que dizer, então ela desligou. Dias depois, recebi um alerta do banco. Uma compra em um cartão antigo, uma conta conjunta que eu havia aberto para minha mãe anos atrás para emergências. O valor era mais de $3.000 em móveis. Liguei imediatamente. Mãe, você usou o cartão? Perguntei. Ah, esse cartão velho? Achei que ainda estivesse ativo. Precisava de algumas coisas para casa. Isso não é emergência, falei. Você faz essa quantia numa semana, disse ela. Esse não é o ponto. Ela respondeu com desprezo. Que mesquinharia a sua. Eu congelei a conta naquela noite. A tensão era sufocante. Parei de atender ligações de números desconhecidos e deixei de ir a eventos da família porque a palavra estava se espalhando. Luke abandonou a mãe. Evan postava atualizações vagas. Drama familiar, cara. Algumas pessoas esquecem de onde vieram. Os seguidores dele aumentavam. Então minha prima Sarah me mandou um print. O Facebook da minha mãe tinha uma foto dela e do Evan em frente a uma placa de vende-se. A placa da nossa casa de infância. A legenda dizia: às vezes, quando seu próprio filho te trai, você precisa recomeçar do zero. Mas a verdadeira força é sobreviver sozinha. Os comentários encheram. Você é tão forte. Não acredito que o Luke faria isso. Um comentário dizia: ele está gastando o dinheiro dele em si mesmo. Doeu não porque fosse verdade, mas porque não era. Eu nunca ostentei nada. Meu sucesso vinha de longas jornadas de trabalho, noites sem dormir e macarrão instantâneo. E ainda assim transformaram a história. Eu era o filho egoísta. No dia seguinte, Evan ligou. Já viu o post da mãe? Sim, respondi. Relaxa, disse ele. A gente está documentando tudo para uma série. É conteúdo, cara. As pessoas se identificam com o recomeço. A gente ainda vai monetizar isso. Quando percebi que ele estava vendendo a miséria dela como entretenimento, perdi o controle. Você está explorando isso, Evan. Está transformando a miséria dela em cliques. Isso é um circo. Pelo menos a gente é real, respondeu ele. As pessoas adoram ver drama verdadeiro. É cru. Eu ri amargamente. Você editou vídeos para me fazer parecer um monstro e depois vem me dizer que é real? Você é o monstro. Ele desligou. Fui checar o canal do YouTube. Havia um vídeo. Recomeçando com a mãe. Episódio 1. A miniatura mostrava minha mãe sentada sobre caixas, segurando um lenço. O vídeo começava com piano lento. Evan narrava: quando seu próprio irmão decide que dinheiro é mais importante que família, você aprende quem realmente ama você. Clipes dramatizados. Minha mãe suspirando. Não sei o que eu fiz de errado. Tudo roteirizado. Evan adicionou legendas como: ele sempre pensou que era melhor que a gente. A seção de comentários estava infestada de acusações. Narcisista, filho sem alma, decepcionante. Não sabiam que eu havia pago aquela hipoteca, comprado o fogão, consertado o telhado. Não importava. A internet já havia escolhido seu vilão. Fui ficando quieto por alguns dias. Não respondi a ninguém. Me afundei no trabalho. Mas então veio a traição final. Uma tarde recebi um e-mail do meu contador com o assunto Auditoria Tributária Urgente. Havia inconsistências em registros antigos, pagamentos vinculados ao meu nome, listados sob vários endereços, um deles a casa da minha mãe, outro um apartamento que eu não reconhecia, receipts para eletrônicos, equipamentos de câmera e móveis de luxo, todos cobrados no cartão empresarial da minha empresa. Eu não havia autorizado nada daquilo. Liguei para meu contador. De onde veio isso? Perguntei. Ele hesitou. Foram cobrados no cartão secundário da sua conta empresarial, o que termina em 0924. Aquele número me bateu. Era o mesmo cartão que eu havia dado à minha mãe anos atrás para emergências, o que eu pensava ter cancelado. Fui ao banco. A atendente confirmou. O cartão havia sido reemitido meses antes.
Quando perguntei quem era o usuário autorizado, ela falou: Evan Clark. Me senti doente. Confrontei Evan jogando os papéis na cara dele no apartamento. Ele respirou tranquilamente. Foi só temporário, disse ele. A gente precisava do equipamento pro canal. Vai pagar você depois que monetizar. Você cometeu fraude, Evan. Gritei. Você tem noção do que isso significa pra mim? Posso perder a empresa por sua culpa. Ah, para. Ele revirou os olhos. Você tem muito dinheiro. O que são alguns milhares pra você? Não é sobre o dinheiro, respondi. É sobre você roubar de mim. Nesse momento, minha mãe entrou na sala e disse fria: Pare de gritar com seu irmão. Ele fez isso? Perguntei virando para ela. Ele disse que precisou, respondeu ela. Se você não tivesse cortado a ajuda, isso não teria acontecido. Fiquei atônito. Eu paguei por tudo durante 6 anos. Você está defendendo ele? Você nos envergonhou, disse ela. Você nos deixou na mão. Você não é um herói. Sempre foi frio e mesquinho. O que senti então não foi mais raiva explosiva. Foi um silêncio absoluto. Eu disse com calma: Tudo bem. Se é assim que vocês querem jogar, ótimo. Vocês vão ver. Voltei para casa decidido. Isso não era mais uma briga familiar. Eles haviam cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Nos dias seguintes, tudo ficou estranhamente quieto, como se o mundo tivesse pausado após uma explosão. Sempre imaginei que a vingança seria barulhenta, mas para mim foi silenciosa, intencional. Fui ao banco pedir que congelassem as transações disputadas e meu contador começou a juntar provas. Eu teria que provar que aquelas cobranças não eram minhas. Não era só dinheiro. Era minha credibilidade e a reputação da minha empresa em jogo. Pela primeira vez em anos, eu não conseguia me concentrar. Meu cérebro repetia a conversa com a minha mãe e Evan. O olhar vazio dela, o sorriso de canto dele, a forma como transformaram tudo em minha culpa. Eu havia construído a vida inteira ajudando-os, e no momento em que puxei o freio, eles me destruíram publicamente e financeiramente. As noites eram longas. Quando fechava os olhos, via o rosto cansado do meu pai, que havia morrido antes de tudo aquilo acontecer. Talvez fosse melhor assim. Ele não teria reconhecido essas pessoas. Pare de checar redes sociais. Foi o que tentei fazer. Mas Evan e a minha mãe continuaram. O canal dele ganhou mais de 100 mil inscritos. Pessoas doavam, empresas iam oferecendo patrocínios, marcas de móveis, empresa de mudança, serviços de refeições que diziam apoiar famílias em dificuldade. Enquanto eu lutava com auditores, advogados e aquele sentimento de ruína, eles monetizavam o drama. Um dia, durante uma noite solitária no escritório, peguei uma foto que eu havia esquecido numa moldura. Era de alguns anos antes, minha mãe e eu na inauguração do meu primeiro escritório. Ela sorria com um buquê que eu tinha dado. Virei a foto para baixo. No dia seguinte, fui à delegacia. Fazer a denúncia foi como entrar em uma cabine de confissão. Eu não era o pecador dessa vez. Expliquei tudo. As cobranças fraudulentas, o uso indevido do cartão empresarial, a difamação online. O policial foi profissional, mas dava para ver nos olhos dele que não era uma situação que ele invejasse. Denunciar sua própria família. Saí da delegacia e fiquei um longo tempo no estacionamento, com as mãos apertando o volante. Tudo havia acabado. Qualquer fio de lealdade ou culpa que me prendia havia ido. Cortar o apoio não trouxe liberdade imediata. Trouxe luto. As semanas se transformaram. Eu não recebia mais ligações da minha mãe ou do Evan. Apenas mensagens ocasionais de Sarah, que assistia aos vídeos por curiosidade. Evan está lucrando muito, ela me dizia. Então veio uma postagem. Conseguimos uma nova casa, com uma foto do Evan e da minha mãe em frente a uma casinha suburbana. O lado irônico me dava náuseas. Eles haviam conseguido dinheiro para a casa, meu dinheiro, e ainda assim continuavam me demonizando. Algo estalou dentro de mim naquela noite. Eu parei de me compadecer e comecei a planejar. Se eles sabiam manipular narrativas, eu também poderia. Não publiquei nada nem fiz escândalo. Em segredo, comecei a trabalhar com um amigo advogado, Nate, que era especialista em direito societário. Reunimos documentos, registros bancários, imagens, prints de mensagens, transcrições de vídeos. Ele disse apenas: Isso não é só difamação, é manipulação sistemática. Eles deixaram uma trilha digital. Trabalhamos dias juntando provas. Eu não contei nada para ninguém. Enquanto isso, cuidei da minha paz. Aluguei uma cabana fora da cidade para os fins de semana e pela primeira vez em anos, não tinha internet nem chamadas. Fui pensar. Acendi uma lareira, sentei e respirei. Pela primeira vez não vivia reagindo a eles.
Comecei também a remodelar a minha imagem profissional. Rebrand da empresa, novos clientes, nova assessoria de imprensa. Gradualmente, a imprensa positiva começou a abafar o ruído. Reportagens sobre meu trabalho, entrevistas, pequenos documentários sobre empreendedorismo. Meu rosto deixou de estar ligado ao filho ingrato e voltou a ser sinônimo de sucesso construído. Investidores começaram a aparecer. Pessoas que viram aqueles vídeos, mas admiravam minha postura calma e profissional. Você lidou melhor com a humilhação do que a maioria dos CEOs, disse um tweet. Era quase poético. Aquilo que usaram para me destruir tornou-se, para alguns, prova do meu caráter. Enquanto isso, o conteúdo da minha mãe e do Evan começou a perder força. A novidade se esgotou, e as pessoas começaram a questionar. Como eles conseguiram uma casa nova se estavam tão em apuros? Screenshots começaram a circular. Patrocinadores, doações, datas da venda da propriedade, e a audiência começou a desconfiar. Nate me aconselhava a entrar com ação. Eu tinha provas sólidas, registros de compra, timestamps, mensagens, mas eu esperei. Não queria só vitória, queria uma lição permanente. Enquanto isso, continuei vivendo. Saí com amigos, voltei a fotografar, algo que havia abandonado porque minha mãe dizia que era desperdício de tempo. Aprendi a cozinhar. Comecei a namorar discretamente sem postar nada. Pela primeira vez, senti que estava construindo uma vida minha. Porém, a paz raramente dura muito tempo nesse enredo. Uma tarde, encontrei uma carta no meu correio sem remetente. Apenas meu nome, escrito pela minha mãe. Abri e meu peito apertou. Não era um pedido de desculpas, era um aviso. Ela dizia que Evan estava tendo dificuldades, que havia cometido um erro com o dinheiro e que não merecia punição. Dissera que se eu fosse adiante com o processo, eu estaria queimando pontes que não poderiam ser reconstruídas. No rodapé, com letra trêmula, não importa o que aconteça, sempre seremos família. Lembre-se disso. Deixei a carta na escrivaninha. A li 2 vezes e sorri de leve. Não porque perdoava, mas porque finalmente entendi. Para eles, família nunca foi sobre amor ou lealdade. Foi sobre alavanca. E agora essa alavanca havia sumido, porque pela primeira vez eu não reagia. Eu agia. Em pouco tempo eles entenderiam o que isso significava. Quando decidi mover tudo, não foi por raiva. Foi por absoluta calma. A verdadeira vingança não vem do calor. Vem do gelo. Nate havia me pressionado por meses para formalizar a denúncia. Você tem provas para enterrá-los. Ele colocou uma pasta na mesa. Extratos, timestamps, imagens de segurança da loja onde Evan comprou o equipamento com o meu cartão. Mas o que me fez decidir foi algo pequeno. Sarah me mandou um print de uma live do Evan. Ele dizia rindo: "Não é roubo quando é família." Os comentários estavam cheios de emojis de risada e aplausos. Aquilo me bastou. Eu não podia mais permitir que eles definissem a história. Pedi a Nate para prosseguir quietamente, sem alarde. Apenas o processo legal. Algumas semanas depois, uma notificação formal foi enviada a ambos. Exigência de reembolso e aviso sobre possíveis acusações criminais. Por um tempo houve silêncio depois a explosão. Minha mãe ligou histérica. "Luke, o que é isso?" "Uma ação contra sua própria mãe." "Não é contra você", respondi calmo. "É contra quem usou o cartão da minha empresa sem permissão." "É a mesma coisa." Ela gritou. "Você está nos destruindo." "Vocês já destruíram nossa vida", respondi. E desliguei. Evan fez um vídeo intitulado "Meu irmão está me processando." Olhou para a câmera com lágrimas falsas e disse que não sabia como alguém podia fazer aquilo com o próprio sangue. Mas algo estranho havia mudado na reação do público. Pessoas começaram a perceber contradições. A casa nova, os patrocinadores, as doações. Alguém trouxe à tona registros públicos que batiam com a cronologia de quando eles afirmavam estar em crise. A audiência começou a virar. Evan pediu desculpas num outro vídeo, mas soou forçado. Patrocinadores começaram a cair. Uma reportagem local ligou o nome deles a alegações de fraude. A legalidade seguiu seu curso. Cada documento, cada print, era um dominó que tombava. Então recebi a ligação de Nate. Eles haviam aceitado um acordo. Evan assinou um termo concordando em reembolsar tudo em 6 meses, sob pena de processo criminal. Minha mãe também assinou. Eu fiquei parado, sem reação. Perguntei por que eles cederam tão rápido. Nate disse: "Eles sabem que se for a público, não tem como se defender." Sorri pela primeira vez de verdade em meses. Mas o dinheiro não foi o ponto.
Decidi doar todas as quantias que me devolveram para uma instituição local que ajuda vítimas de assédio online e fraude, anonimamente. Eu disse a Sarah apenas que não iria ficar com nada. Ela ficou espantada. Você não vai nem pegar o dinheiro? Eu respondi. Eles ganharam dinheiro com humilhação. Vou construir paz com integridade. Nos meses seguintes, a calmaria voltou. Meu trabalho floresceu, a empresa cresceu, abri filiais em novas cidades, criei um programa de mentoria para jovens empreendedores de famílias desestruturadas. Meu relato, desprovido do drama, virou uma lição sobre resiliência, mas eu não havia terminado. Havia um último movimento. Um jornalista que havia coberto o escândalo da minha mãe e do Evan me procurou para fazer uma matéria sobre empreendedores que se reergueram depois de traições familiares. Concordei em participar com uma condição: anonimato. O artigo saiu e viralizou sob o título: Ele bancou a família por 6 anos e eles o traíram. Veja como ele recuperou a vida. Sem nomes ou rostos, apenas a verdade. A melhor parte foi que a história se espalhou o suficiente para que a rede social da minha mãe visse, e Carol também. O círculo social dela soube exatamente do que se tratava, sem que eu mencionasse nomes. Minha mãe me ligou, com uma voz pequena e frágil. As pessoas estão falando, sussurrou ela. Todos sabem que é sobre nós. Não disse nada, respondi. Só contei a minha verdade. Por que você não deixou isso pra lá? Ela perguntou. Porque você não deixou, respondi simplesmente. E desliguei. Dessa vez não houve culpa, nem mãos trêmulas, nem dúvidas. Apenas satisfação silenciosa. Evan parou de postar. O canal estagnou, sem uploads novos e sem engajamento, até que desapareceu. Meu primo Sarah me disse que minha mãe havia se mudado e estava focando nela mesma. Ela contava ainda e ainda relatava como alguns amigos a evitavam. Eu não me importava. A vida continuou e melhorou, na verdade. Não houve batalhas cinematográficas, nem dramas em tribunais transmitidos ao vivo, nenhuma cena épica de redenção viral. Só justiça silenciosa. Eu em pé, forte, enquanto eles sumiam no ruído que criaram. Às vezes eu passo em frente à velha casa. Os novos proprietários a pintaram de branco e plantaram flores onde ela costumava exibir aquelas estátuas de jardim ridículas. Parece pacífica, e talvez isso seja apropriado porque paz era exatamente o que eu recuperei. Depois de tudo que fizeram, o que eu mais desejei foi ficar intocado. Foi isso. Algumas vezes ainda ouço sussurros. Não diretamente deles, mas por meio de conhecidos, antigos vizinhos, colegas que cresceram na mesma cidade. A história havia se espalhado. A imagem de mãe guerreira, a mãe solteira forte que ela construiu, desabou quando perceberam que ela havia explorado seu próprio filho. A rede social dela murchou. Quem antes se gabava não era mais convidada para brunch. Sarah me contou que alguns antigos amigos a haviam desfriado. Evan se deu pior. O acordo esgotou suas economias. As doações e os patrocínios foram para pagar o reembolso. Toda vez que ele tentava postar algo novo, os comentários lembravam: seu irmão está pagando por isso? Ele não conseguiu escapar da sombra. O último vídeo que conseguiram achar antes de tudo desaparecer foi uma gravação trêmula. Me desculpem, eu perdi o controle. Soou falso, desesperado. E então silêncio. Há rumores, mas poucos detalhes. Dizem que Evan trabalha agora em uma oficina de concerto em outra cidade, sem redes sociais, em reclusão. Isso talvez seja o melhor para ele. Certo dia recebi um e-mail inesperado. Uma mensagem da sua mãe, enviado do escritório de um advogado. Abri cautelosamente. Era uma carta curta, dita por ela ao advogado. Luke, escrevo porque você não atende minhas ligações. Eu entendo que você tem motivos. Perdi tudo. Amigos, reputação, casa. Quero dizer que sinto muito. Não espero perdão, mas percebi tarde demais o que fiz. Achei que protegia a imagem da família sem ver que estava destruindo-a. Evan se foi. Não sei onde ele está. Sei que não posso desfazer. Espero que um dia você me lembre por algo além dos meus erros. Você sempre foi o bom, Luke. Vejo isso agora. Li a carta 2 vezes, dobrei-a cuidadosamente e guardei na gaveta. Não para guardar como troféu, mas para lembrar. Perdoar não veio, mas senti pena. Não porque queria vê-la sofrer, mas porque percebi algo trágico. Pessoas assim raramente vencem. Gastam a vida controlando, manipulando e, quando o espetáculo termina, resta apenas o silêncio. O tempo passou.
A empresa cresceu mais do que eu jamais imaginara. Expansão para outras cidades, programas de mentoria, parcerias. Em um evento da empresa, um jornalista me perguntou: qual a maior lição de tudo isso? Eu respondi sem hesitar: sangue não faz família. Lealdade faz. A frase pegou. Pessoas a repetiram. Foi até impressa em um pôster em um dos nossos escritórios. Tornou-se o mantra discreto da minha nova vida. Anos se passaram. Minha mãe nunca mais ligou. Às vezes, quando passo pela cidade natal, eu dirijo em frente ao antigo bairro dela. A casa já não existe. Vendida, reformada e habitada por outra família. Crianças brincam no quintal. A casa parece viva. E toda vez que a vejo, sinto uma paz que há muito buscava. Às vezes encontro a Sara num café e conversamos sobre a vida, trabalho e viagens. Quando ela foi embora, numa dessas vezes, ela hesitou e disse: eu ouvi falar do Evan. Está trabalhando numa cidade pequena, numa oficina. Sem vídeos, sem redes. Simplesmente sumiu. Eu não perguntei mais nada. Apenas assenti. Provavelmente era o melhor. Naquela noite, em meu apartamento, servi uma taça e olhei para a cidade. As luzes brilhavam como 1000 pequenas histórias. Em algum lugar, minha mãe talvez lembrasse de quando gostava de se gabar sobre mim. Evan talvez consertasse carros, evitando olhares e fingindo ser alguém novo. E eu ainda estava aqui, respirando, vivo. Eles tiraram anos da minha vida, mas eu recuperei algo maior, minha dignidade. Às vezes a vingança não é fogo e fúria, é paz. É o silêncio que vem depois, quando o barulho finalmente morre. Peguei um gole. A cidade brilhava lá embaixo e sussurrei como uma espécie de prece. Eles tentaram me destruir para se sentirem poderosos, mas tudo que fizeram foi me deixar intocável. E pronto. Essa foi a linha final da nossa história. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.